Rintaro é um perdedor que todos evitam por causa de sua aura intimidadora. No entanto, tudo muda quando ele faz amizade com Karuko, uma garota doce da sua escola rival que lhe mostra que ele pode viver uma vida normal. No dia em que se conheceram, era um dia comum para as duas escolas, Kikyo e Chidori, que se desprezam. De Chidori, Rintaro olha pela janela para Kikyo, a escola feminina vizinha, e ele já aceitou a ideia de que nunca vai entender o que acontece lá, já que as alunas da Kikyo sempre evitam os garotos da Chidori como se fossem todos um grupo de didis. Certa manhã, os amigos de Rintaro, Saku, Sohai e Ayato discutem com dois otários de outra escola, e embora todo mundo queira evitar uma briga, eles culpam uns aos outros por terem começado. Nesse momento, Rintaro aparece e só um olhar dele é o bastante para fazer os dois otários saírem correndo, como se estivessem vendo o Neymar no auge no contra-ataque em velocidade, com a bola solta. Ele repreende levemente os amigos, mas Saku inverte a situação, dizendo que foi Rintaro quem começou a briga e os capangas, na verdade, estavam procurando por ele antes de fugir. Então eles vão para a escola, e no caminho até lá, Rintaro se lembra de como um dos otários o viu durante uma discussão que estourou perto da casa dele, onde uma garota tinha dado um tapa no namorado na rua. E quando Rintaro foi ver como o cara estava, o pobre coitado ficou com medo dele. Os amigos dele ouviram e não ficam surpresos, sabendo que enquanto Rintaro tem boas intenções, com seu rosto aterrorizante, a maioria das pessoas presume que ele está ali para tirar seus rins. Bem na hora, eles passam por duas garotas Kikyo, e uma garota deixa cair seu lenço. Então Ayato pega e tenta devolvê-lo, mas a garota olha pra ele como se ele fosse uma doença e manda ele jogar fora. No entanto, apesar do tratamento duro, Sohai se convence de que ela estava apenas tímida demais para falar com alguém tão gostoso quanto ele. Eles entram no prédio da escola, o que é um contraste marcante com o prédio chique da Kikyo. Rintaro reflete sobre como suas escolas são diferentes, e como as garotas da Kikyo odeiam os garotos da Chidori, já que a Chidori é conhecida por ser cheia de idiotas e degenerados e ficar perto do fundo no ranking em acadêmicos e reputação. Eles desprezam os garotos, tanto que os alunos da Kikyo mantêm suas cortinas fechadas para evitar ver o prédio da Chidori. E nesse instante, enquanto está no celular, Rintaro vê uma notificação de trabalho. Ele se vira, recusa o convite de seu amigo para uma sessão de karaokê juntos e vai para o café da família, onde ele trabalha como padeiro. A chuva cai forte enquanto ele corre para chegar lá, e quando ele chega, ele pergunta para sua mãe, Kyoko, se está tudo bem, ele atendeu os clientes, ele está preocupado que sua aparência possa assustar. Kyoko diz a ele que está tudo bem, já que há apenas um cliente. Enquanto todos estão ocupados preparando bolos para um evento, Rintaro arruma o balcão e vê um guarda-chuva perto da entrada. Ele olha, se levanta e vê uma garota fofa, do tamanho de uma anã, sentada a uma mesa cercada por pratos vazios. A garota percebe que ele está olhando e cara de vergonha, então começa a engasgar forte como sua irmã com um salsichão gordo. Rintaro corre até ela com água e ela bebe e agradece a ele pelos bolos antes de sair correndo do lugar. Naquela noite, enquanto fecha a loja, Kyoko menciona casualmente que o nome da garota que engasgou é Kaoruko, que é uma cliente habitual. Rintaro se sente mal por tê-la assustado, mas Kyoko afasta suas preocupações. Ela insiste que Kaoruko não é do tipo que se assusta em piadas que são saborosas. Bolos deliciosos sempre podem conquistar qualquer um. No dia seguinte, Rintaro está ainda incomodado com o que aconteceu. Durante o almoço, ele se desliga, pensando em como se desculpar ou vê-la de novo, mas quando seus amigos perguntam o que há de errado, ele os afasta. Simplesmente, ele bateu uma forte demais. De volta em casa, Kyoko irrompe no quarto de Rintaro, dizendo que Kaoruko está no café e quer para encontrá-lo. Rintaro se apressa para encontrá-la, e Kaoruko o surpreende ao se oferecer para pagar para ele. Rintaro acaba com um bolo à sua frente e Kaoruko pede desculpas por ter ido embora no outro dia. Ele tenta recusar o agrado e percebe que ela está de olho na comida. Ele desliza suavemente para ela e ela inicialmente hesita, mas acaba cedendo e o come feliz. Então Kaoruko explica que no dia anterior ela achou que estava sozinha e segura para começar a beliscar as sobremesas. Mas quando ele a viu, ela ficou envergonhada, pois já o tinha visto ali antes e tinha sido curiosa sobre ele. Naquele momento, Rintaro percebe que ela não estava assustada, mas apenas estava atrapalhada e nervosa, e ela admite que ele faz o coração dela disparar. Rintaro fica confuso sobre o porquê. Ao contrário de outros que recuam diante dele, Kaoruko era diferente. A sinceridade dela o toca, e ele consegue sentir-se ficando meio confuso por dentro. Nervoso, Rintaro se oferece para acompanhá-la até a estação, mas ela compra outra sobremesa e decide ir por conta própria. Então, enquanto ela está saindo, ela diz a ele que nunca achou que ele fosse assustador, e as palavras dela deixam Rintaro atônito. Mas lá fora, os dois idiotas estão perseguindo-os. No quarto dele, Rintaro se esconde e reflete sobre como
Ao contrário de todo mundo dizendo coisas ruins sobre ele, Kaoruko é diferente, e ele não sabe como se sentir. De repente, Kyoko invade com a comida que Kaoruko comprou que Kyoko encontrou lá fora, e Rintaro sai correndo para encontrá-la, preocupado com ela. Rintaro ouve alguém em um beco e encontra os dois capangas encurralando Kaoruko, ameaçando fazer uma sujeira. Eles falam sobre Rintaro e como ele é um bandido malvado, dizendo que aquele Dory é cheio de caras maus como ele. Rintaro escuta as palavras malignas deles, mas Kaoruko reage. Ela admite que as vozes soam ruins, mas acredita que, se falassem com Rintaro, veriam um lado bom nele. Os otários ficam irritados com ela. Palavras. E um agarra-a, pronto para machucá-la. Mas quando ele ergue o punho, Rintaro aparece, bloqueia-o e os assusta com seu taco de hóquei. Kaoruko rapidamente cuida da cabeça ferida dele, mas ele garante a ela que foi por bater na parede, não pelo ataque dos idiotas. Então ele se curva e pede desculpas por tê-la arrastado para a encrenca. Mas Kaoruko limpa o sangue dele e diz a ele algo que ele nunca ouviu na vida. Ela não entende por que as pessoas têm medo de alguém com uma alma tão bonita. Ela rejeita o pedido de desculpas dele e agradece, e pela primeira vez, algo dentro de Rintaro vê um mundo em que ele nunca esteve antes. Um mundo onde ele não é julgado pela aparência. Ele então a acompanha até a estação, e quando se separam, ela o convida para sair e comer sobremesa algum dia, ao que ele concorda. No dia seguinte, Rintaro vai para a escola cedo, ainda refletindo sobre Kaoruko. Quando ele olha pela janela, ele vê Kaoruko, uma Kikyo, e os olhos dele se encontram por um momento antes de ele rapidamente fechar a cortina. Chocado e percebendo que ela não é apenas uma garota aleatória, mas uma estudante da Kikyo, a arqui-inimiga da sua escola. Rintaro pensa em como a fé ferrou com ele ao mandar um cara adorável para ele, só pra estragar tudo fazendo dela uma estudante da Kikyo. Enquanto ele está no meio de seus pensamentos conflitantes, Shobi aparece e reclama do quão horrivelmente as garotas da Kikyo têm tratado ele a manhã inteira, o que faz ele querer ser o Andrew Tate contra as garotas. Ele diz como não teve outra escolha a não ser se juntar a Chidori, mas Saku e Ayato aparecem e lembram a ele que ele está aqui porque ele é mais burro que um tijolo. Eles entram na conversa falando mal das garotas que vão pra Kikyo, e Saku expressa com força o quanto ele as despreza pelo jeito que as garotas os trataram como lixo, só porque eles não são inteligentes o bastante para elas, e como as duas escolas nunca vão se dar bem. Enquanto isso, Rintaro se desliga de novo, e seus amigos percebem e perguntam sobre o ferimento na cabeça dele, mas ele está fundo demais, na própria cabeça para responder. Ayato pergunta a ele sobre a cortina fechada, considerando o quão incomum é ela estar fechada. Shou diz que Rintaro provavelmente odeia tanto as garotas Kikyo que ele se recusa a vê-las, mas Rintaro retruca, rejeitando as alegações deles rapidamente, o que deixa as coisas constrangedoras. Seus amigos não entendem o comportamento dele, e Rintaro acalma as preocupações deles, dizendo que ele só não gosta do sol no rosto. Mesmo assim, Saku acha a coisa toda estranha. Mais tarde na aula, Rintaro tem dificuldade para estudar, pois fica repetidamente se lembrando da reação de Kaoruko quando ela o viu na sala de aula, preocupado por tê-la constrangido. Ele acredita que agora ela vai parar de visitar o café, e é melhor assim, já que suas escolas nunca podem se juntar. Mais tarde, depois da escola, Shobi o convida para sair. Rintaro verifica suas mensagens, e quando ele vê sua mãe não pediu ajuda, ele concorda em ir com eles ao karaokê. Eles saem animados da escola, prontos para cantar algumas das melhores músicas de Jake Paul. Mas de repente, eles percebem pessoas se aglomerando perto do portão, olhando para alguém. Curiosos, eles vão até lá para ver o que está acontecendo, e vem Kaoruko lá sozinha do lado de fora de Kidori, esperando por alguém da escola deles. Rintaro se vira, incrédulo, sem saber o que fazer. De repente, por pura pirraça, Shobi se aproxima dela e a intimida, exigindo saber por que uma garota metida como ela está ali. Nervosa, Kaoruko diz que está esperando alguém e Shobi volta a ficar agressivo. Mas antes que ele comece a trocar socos, Rintaro rapidamente entra e puxa Shobi para trás como se ele não pesasse nada, repreendendo-o por intimidá-la, e ele pede desculpas a Kaoruko. Shobi, de repente, percebe que com Kaoruko esperando alguém em Chidori, isso significa que alguém de Chidori está amigos com um estudante da Kikyo, mas em vez de surtar, ele chora, dizendo que ele só tem inveja de que alguém da escola de merda deles tenha uma namorada. De repente, as amigas da Kaoruko correm até a Kaoruko, empurram os garotos pra longe e a puxam pra longe. Isso chama mais atenção pra eles. E mais garotas da Kikyo se juntam pra fofocar, dizendo que a Kaoruko vai pegar uma doença por estar perto dos garotos da Chidori. Shobi, sentindo-se desrespeitado, exige um pedido de desculpas depois de ser empurrado, mas uma garota dá um tapa forte na mão dele enquanto olha pra ele com ódio e vai embora com Kaoruko, mas enquanto ela está sendo puxada pra longe, ela olha pra trás pra Rintaro, sentindo-se preocupada. Na caminhada deles até o karaokê, os caras estão falando sobre as garotas imundas de Kikyo, e Rintaro está andando atrás deles,
se acalmando depois do que acabou de acontecer. De repente, ele acredita que Kaworuko estava esperando por ele. E enquanto ele tenta parar com essa ideia, ele não consegue deixar de pensar que Kaworuko queria ver. Ele, seus amigos se viram pra ele e quando olham pra Rintaro, eles ficam surpresos, dizendo que eles nunca ouviram fazer aquela cara antes. Mas Rintaro sabe a verdade de que o que ele está vivenciando é felicidade. Ainda assim, ele acredita que eles deveriam parar de se encontrar. Mais tarde, os caras saem juntos do karaokê e Shoei canta bem alto suas músicas favoritas. Enquanto isso, Rintaro está no meio de escolher uma música da Taylor Swift quando Sokka de repente o chama a atenção por estar agindo estranho ultimamente. Ele pergunta Rintaro se algo aconteceu com ele e aponta para a ferida nele. Sokka e os parças perguntam Rintaro para confiar nele se algo estiver incomodando, e enquanto Rintaro quer revelar como conheceu uma deusa na forma de Kaworuko, ele se lembra de como eles odeiam garotas Kikyu, então ele se segura e diz a eles que está bem. Os outros acreditam no que ele diz e Rintaro se desculpa com Sokka por preocupá-lo, mas Sokka ainda está desconfiado. Mais tarde, Rintaro vê os cafés ainda abertos depois horário de fechamento. Ele tenta contar pra mãe sobre a porta não estar trancada, mas ali ele avista Karaokê feliz com a sua chegada. Ela se desculpa por criar problemas no portão da escola dele, dizendo que não percebe de verdade o ódio que está se formando entre as duas academias, mas Rintaro diz a ela que não se importou e pede que ela levante a cabeça. Do nada, Kyoko aparece com alguns bolos e ajuda o filho, auxiliando-o com uma garota como Shizu. Zeo pede para Kaworuko comer um pouco. Ela tenta recusar, mas seu estômago começa a roncar e a fazer um barulho, o que faz Rintaro e sua mãe rirem. Rintaro então pede para Kaworuko comer a comida com ele, e eles se sentam para fazer isso. Enquanto Kaworuko está comendo feliz, Rintaro percebe o quão preciosa ela é enquanto faz isso. Ela então se desculpa por Shuei ter sido empurrado, mas Rintaro diz a ela que ele está bem. Rintaro pergunta o que ela estava fazendo mais cedo, e quando Kaworuko afirma que queria ao vê-lo novamente, Rintaro começa a corar, percebendo que era ele por quem ela estava esperando. Ela se desculpa mais uma vez pelo que aconteceu, mas Rintaro, enquanto entra em pânico, garante a ela que está tudo bem, e que ele ficou feliz quando a viu lá. Ele rapidamente cora com o que disse a ela e tenta voltar atrás nas próprias palavras, mas Kaworuko implora para que ele não faça isso, feliz por saber que ele ficou feliz em vê-la. Isso deixa os dois constrangidos, e Rintaro ameniza a situação ao lembrá-la de comer. Então ele expressa como não esperava que ela voltasse ao café, e quando ela pergunta por quê, ele diz a ela que é por causa de suas escolas se odiarem como caras gordos odiando saladas, e que não é bom para uma garota de Kikyo como ela se associar a um estudante de Kidori como ele. No entanto, para seu choque, Kaworuko revela que na verdade ficou feliz quando descobriu que Rintaro vai para Chidori. Ela vai embora rapidamente depois do que disse, e antes de ir, ela promete que ela está dizendo a verdade, pois isso a deixou muito feliz ao saber que eles são literalmente colegas de escola. Vizinhos. Naquele momento, enquanto Kaworuko sai, Rintaro vê o rosto dela e percebe que ele acabou de ouvi-la por não compartilhar a mesma felicidade que eles têm por poderem ser vizinhos. Kyoko aparece para verificar como eles estão e vê que Kaworuko já foi embora, mas quando ela olha para o próprio filho, ela o vê em dor e entra em pânico. Depois disso, Rintaro conta à mãe o que aconteceu e ela dá um peteleco na cabeça gorda dele, repreendendo-se por não ter ensinado o filho dele sobre mulheres. Rintaro pergunta a ela por que Kaworuko sequer viria vê-lo, mesmo sendo uma aluna de Kikyo, e a pergunta dele machuca Kyoko. Ela o chama a atenção por causa das bobagens dele, e aponta que a maneira como ele está tratando Kaworuko horrivelmente, só por causa de onde ela estuda, é a mesma maneira como as pessoas o trataram, só por causa de como ele parece, o que machuca Rintaro. Ela então pergunta a ele se Kaworuko alguma vez o tratou de forma diferente. Quando ela descobriu que ele é um cara assustador que vai pra Chidori, e Rintaro percebe o quanto horrível ele tem sido. De repente, ele dá um soco em si mesmo, fazendo-se sangrar, e Kyoko fica preocupada, mas Rintaro olha para sua mãe e agradece a ela pela conversa. Na manhã seguinte, Kaworuko chega a si, escola quando, para seu choque, Rintaro está lá, esperando por ela em frente aos portões da escola dela. Ela pergunta a ele por que ele está aqui, e ele diz a ela que veio cedo só para vê-la. Ele pede desculpas por tê-la magoado, e Kaworuko cora, percebendo que Rintaro viu o rosto triste que ela fez. Ela então admite que, embora tenha se sentido magoada, também eram sentimentos egoístas dela, e diz o quão gentil Rintaro foi por procurá-la. Depois de como Kaworuko sempre foi honesta com ele, Rintaro quer fazer o mesmo por ela. Ele admite que sempre que caras de Chidori falam mal dela, ele despreza isso. E ele tem medo de que estar com ele possa colocá-la em apuros. No entanto, ele quer retractar esses sentimentos e pede desculpas a Kaworuko por só vê-la como uma estudante da Kikyo, e não por quem ela realmente é.
Ele expressa o quão feliz ele se sente por ela querer vê-lo, e naquele momento, Kaworuko sorri. Ela se levanta rapidamente, animada, e diz como, apesar do ressentimento, ela quer conhecê-lo por quem ele realmente é. Isso deixa Rintaro maravilhado e ele acaba conseguindo o número dela. Então, como a sala de aula dele está vazia, Kaworuko pede que ele faça algo antes disso. E quando ele está em sua sala de aula, ele segue o que ela pediu e olha para ela pela janela em frente. E ela pula em êxtase sabendo que ele está bem ali, observando-a. Dias depois, Rintaro e Shou estão na aula reclamando de como a temperatura está quente e desejam que pudessem ir a um hotel, ligar o ar-condicionado no máximo e dormir juntos como verdadeiros manos. Shou diz que quer morrer de tédio, mas quando se lembra de que o festival esportivo está se aproximando, ele diz a Rintaro o quanto ele quer competir e vencer. No entanto, para a agonia deles, o professor informa que eles não têm permissão para competir no festival esportivo. Quando perguntam por quê, o professor lhes diz que quem quer que tenha reprovado nas provas tem que fazer provas de recuperação em vez de competir. Shu implora ao professor para aliviar um pouco e ele concorda em pagar sorvete para eles se conseguirem tirar notas aprovadas e vencer durante o festival esportivo. De volta à sala de aula, Shu entra em pânico, percebendo que sua suavidade cérebro não consegue pensar direito. Ele implora a Saka para ensiná-los, já que ele é o mais inteligente entre eles. Mas ele se recusa depois que todos eles reprovaram no ano anterior, apesar de seus ensinamentos. Ayato vai ver como está a condição de Rintaro e, assim como Shaoi, ele sente que já fracassou. Ele pede a Ayato para ensiná-lo, mas Ayato diz a Rintaro que ele é tão burro quanto ele. De repente, Shui afirma que eles não precisam da ajuda de Saka e vão estudar sozinhos, e Saka os desafia a passar no teste sem ele. Nesse exato momento, Rintaro recebe uma mensagem de texto de Kyoko que lhe diz que a loja deles está com uma promoção e que ele deveria pedir para Kaworuko visitar. Lá, Rintaro percebe que Kaworuko não tem visitado o café ultimamente, mas suspeita que talvez ela esteja sem dinheiro. Então, durante a aula, ele escreve nervosamente um convite para Kaworuko. E depois de pensar muito sobre isso, ele consegue mandar uma mensagem para ela. Ele espera por Kaworuko para responder, mas depois que a escola terminou, ela ainda não responde. De repente, ela manda mensagem para ele, dizendo que não pode ir ao café porque tem estado ocupada, e ele fica confuso porque isso faz com que ele se sinta decepcionado. Bem nessa hora, Shui o convida para a biblioteca pública para estudar para as provas. Eles rapidamente caem nos livros, estudando para ficar mais inteligentes do que antes. Mas depois de estudar por 1 hora, a cabeça de Shoei está frita. Sem esperança, Rintaro sugere que Shoei deveria pedir desculpas a Saku, quem os ensinou no ano anterior. Shoei diz a Rintaro que se sentiu horrível por ter reprovado nos exames e por ter desperdiçado o tempo do Saku no ano anterior. Rintaro encoraja Shoei a acreditar que Saku se importa com eles e quer vivenciar o festival junto com eles. E depois de ouvir essas palavras gentis, Shoei se pergunta o que aconteceu com Rintaro. Shoei se levanta e diz a Rintaro que ele vai pedir desculpas ao Saku e trazê-lo de volta com ele para a biblioteca, prometendo que eles todos estarão lá para o dia de esportes. Depois que Shoei vai embora, Rintaro continua estudando quando duas garotas passam procurando uma mesa vazia. Como um Chad, Rintaro se levanta e vai embora, deixando os lugares para elas, e elas percebem que ele fez isso por elas, mas é tarde demais para agradecê-lo. Então, Rintaro está prestes a sair da biblioteca quando ouve o nome da Karuko ser mencionado. E quando ele olha para ver quem é, ele encontra Karuko no meio dos estudos com a amiga e percebe que ela não pôde ir à loja, porque ela também estava ocupada demais com suas provas. Ele observa as duas garotas e se esconde rapidamente quando quase é pego. Ele continua a observar Karuko e fica satisfeito ao ver ela falar de maneira informal, ao contrário de quando está com ele. Nesse momento, a amiga menciona como é incrível para Karuko manter seu lugar como a mais inteligente da classe, e Rintaro escuta com espanto, percebendo o quão incrível Karuko realmente é. Então, ele sai da biblioteca e continua a estudar. Ele reflete sobre Karuko ser uma gênia, e vê o quão distante ele está dela por ser um enorme idiota na sua escola. Ele então se deita para fazer uma pausa, e lembrando da motivação de Shoei, ele faz disso sua missão não reprovar nos exames. Nesse momento, Karuko aparece, surpreendendo Rintaro, e Karuko lhe diz que o viu mais cedo e sabia que era ele. Enquanto segura o seu almoço, ela lhe diz que está ficando com fome, e Rintaro rapidamente se afasta para que ela possa se sentar ao lado dele. Ela se desculpa por não ir ao dia de desconto dos cafés dele e promete vir depois de economizar do seu trabalho. Isso surpreende Rintaro ao ouvir isso, pois ele sempre achou que Karuko estava cheia da grana. Mas Karuko o informa que ela não é rica e que entrou em Kikyo por bolsa de estudos. Por isso ela não pode perder o primeiro lugar. No entanto, ela desabafa sobre como tem estado com falta de sono, devido a estudar e passar noites em claro. Mas ela diz a Rintaro que está disposta a passar por
Tudo isso como ela é simplesmente uma garota normal de uma família normal e consegue entrar numa escola de elite como a Kikyo, e é por isso que ela tem que trabalhar o dobro do que todo mundo. Ele pergunta por que ela está disposta a fazer isso, e Karuko relembra como ela implorou ao pai para deixá-lo entrar e prometeu a si mesma nunca traí-lo. E isso se torna o orgulho dela que ela está disposta a manter. Aqui. Rintaro percebe o quão injusto ele tem sido ao julgar a Karuko ao presumir que ela era rica. O que era algo que Rintaro odiaria que acontecesse com ele. Com toda a humildade, Rintaro pede a Karuko para ensiná-lo, pois não quer falhar de novo e ficar com os amigos. Ele pede que ela considere isso, e Karuko lhe oferece um pouco de comida e lhe garante que quando tiver tempo livre, ela vai ajudar e estudar. Nesse momento, a melhor amiga de Karuko, Subaru, aparece e Rintaro fica maravilhado com o cabelo prateado dela e o olhar assustador. Em um instante, Subaru percebe que Rintaro é de Chidori, para nunca chegar perto de Karuko nunca mais. Karuko tenta acalmá-la, mas de repente Shoei e os outros aparecem e correm em direção a ele quando veem que ele está cercado por estudantes do Kikyo. Rapidamente fica horrível, com Subaru chamando os estudantes do Chidori de imbecis, o que Shoei não aprecia. Ele a repreende por isso, mas quando avista Karuko, ele a reconhece e se aproxima. Rintaro rapidamente o puxa de volta enquanto Subaru puxa Karuko para trás. Shoei não entende por que Rintaro parou-o, enquanto Rintaro fica chocado por seu próprio corpo ter se movido sozinho. Subaru rapidamente leva Karuko com ela para longe, dizendo que os alunos da Chidori provavelmente vão afetá-la com estupidez. Mas Saku se recusa a deixar isso passar, e a chama de todo insulto existente debaixo do sol, insultando a família de Subaru, o que magoou Subaru. No entanto, Rintaro salva as garotas ao impedir Saku, e mente dizendo que foi ele quem se aproximou de Karuko para se desculpar por tê-la assustado outro dia. Mas tanto Shoei quanto Yato estão confusos, já que foi Shoei quem a assustou. Shoei se aproxima das garotas, e para surpresa delas, ele pede sinceras desculpas por ter assustado Karuko antes. Karuko surpreende todo mundo ao se curvar diante de Shoei, e pedir desculpas por tê-los deixado desconfortáveis. Subaru tenta impedi-la de se curvar, mas Karuko exige que ela peça desculpas a Rintaro antes de eles irem embora, mas ela se recusa, e vai embora, e Karuko se curva mais uma vez antes de segui-la. Isso deixa os garotos conflitados depois de verem como uma garota Kikyo pode ser adorável, mas todos voltam a atenção para Saku, que apareceu para eles, e ele diz que não aguenta. Vê seus amigos sendo verbalmente violados por alguma garota idiota. Enquanto isso, Subaru repreende Karuko por pedir desculpas aos garotos da Chidori, dizendo que eles são todos uns canalhas, mas quando ela se lembra de como Rintaro a protegeu dos insultos de Saku, ela começa a se questionar. Então ela pergunta a Karuko como Rintaro é durante o confronto deles. E quando Karuko diz que Rintaro foi muito legal, Subaru duvida ainda mais de suas crenças anti-Chidori. Mais tarde em casa, Rintaro se força a estudar, mesmo que seu cérebro não consiga continuar. De repente, Karuko liga pra ele, e quando ele atende, ele percebe que ele está usando sua voz aguda para responder a ela. Eles dois se desculpam pelo que aconteceu na biblioteca e prometem que seus amigos na verdade são bem gentis. Então, depois de como Rintaro a protegeu, Karuko diz a ele que ele parece legal e Rintaro cora, pois ninguém nunca tinha dito isso a ele. Ela então discute quando eles deveriam estudar juntos, mas Rintaro percebe como ela sempre foi formal com ele. Quando ele pergunta a ela sobre isso, Karuko diz a ele que ela é simplesmente uma cliente no seu café, o que decepciona Rintaro, que achava que eles já tinham se aproximado. No entanto, antes da chamada terminar, Rintaro diz a ela que ela não precisa mais ser formal perto dele. Embora nervosa, Karuko concorda em falar com ele como se ele fosse um amigo, e eles desligam o telefone. Naquele momento, Rintaro consegue sentir o rosto ficando vermelho, e se pergunta como Karuko reagiu ao que ele pediu a ela. Enquanto isso, Karuko está sorrindo largamente o tempo todo, sentindo-se atrapalhada depois de como Rintaro a encantou. Dias depois, Rintaro acorda cedo, sentindo-se ao mesmo tempo nervoso e animado, sabendo que hoje vai estudar junto com Karuko. Ele pega o trem para encontrá-la, onde algumas garotas admiram como ele é alto, e quando ele olha para fora, ele vê a mesma vista que ele normalmente vê todos os dias, mas neste dia parece um lugar completamente novo para ele. Ele sai, plenamente, sabendo que ainda é cedo, mas para sua surpresa, Karuko já está lá esperando por ele, cumprimentando-o com um sorriso, e ao olhar mais de perto, ele percebe o quão adorável ela parece. Então, eles se sentam em um café, um que Karuko queria experimentar há muito tempo, e ela aproveita cada sabor da comida lá. Enquanto isso, Rintaro observa, ele se lembra de como Karuko sempre parece mais feliz quando ela come, mas quando ele prova o quão saborosa a comida é. Então eles começam a sessão deles, começando com matemática, quando Rintaro mostra a Karuko uma questão de matemática no seu
livro. Ela se inclina para bem perto dele e eles percebem o quão perto estão antes de imediatamente se separarem um do outro. Isso deixa os dois constrangidos e por causa disso eles têm dificuldade em estudar. Nesse exato momento, Karuko pergunta a Rintaro por que ele quer tirar uma boa nota e ele revela que quer vivenciar o festival esportivo junto com seus amigos. Ela de repente pergunta a ele se ele ama seus amigos. E embora ele fique surpreso com a pergunta dela, depois de pensar profundamente, ele diz a ela que ama eles. Ela se identifica com isso por causa da amizade dela com Subaru, que apesar de ser maldoso, Karuko diz ser uma pessoa gentil. Ela explica que eles são amigos de infância e Subaru só tinha problemas com homens do passado dela, daí porque Karuko fica feliz quando Rintaro não insulta Subaru no outro dia. Depois, antes de se separarem, Karuko dá a Rintaro um caderno especial que ela confeccionou para ele estudar. E enquanto ele está preocupado que esteja incomodando-a, ela lhe garante que quer que ele aproveite seu festival esportivo com seus amigos, sobre o qual ela está animada para ouvir. Então Karuko vai para casa, deixando Karuko se sentindo motivado para seus exames. Mas, quando ele está prestes a sair, alguém o agarra, e quando ele olha para trás, vê que é Subaru, que quer falar em particular com ele. Eles se sentam em um café, e enquanto não falam, Rintaro se sente inquieto. De repente, Subaru pergunta se ele está namorando Karuko, e ele derrama seu café quente de surpresa, o que queima sua mão. Subaru lhe entrega um lenço, e ele percebe o quão diferente ela está se comportando. Em comparação com antes, ela pergunta de novo se ele está namorando Karuko, e ele garante a ela que não está. Ela então pergunta a ele quem ele é para Karuko, e ele não sabe o que responder a ela, pois talvez não seja nem nada para Karuko. Vendo a confusão dele, ela acredita que eles só se conheceram recentemente, e Rintaro confirma que é verdade. Ela se sente feliz, sabendo que eles não são tão próximos, e pede a Rintaro que evite Karuko. Ele tenta explicar a ela que, apesar de ele ser de Chidori, isso não significa que ele seja um esquisitão, mas Subaru garante a ele que ela já sabe disso depois de como ele a defendeu, mesmo depois de ela tê-lo insultado, e aos amigos dele. Ela explica que vai ser perigoso para Karuko se pessoas da escola dela souberem que ela é amiga de uma estudante da Chidori, especialmente já que os professores deles odeiam a Chidori, e ela tem uma bolsa de estudos lá. De repente, um garotinho tropeça na frente deles, e quando Rintaro tenta ajudar, Subaru se move mais rápido e ajuda a criança primeiro, dando a ele o brinquedo dele e recebendo um obrigado. A criança diz a Subaru que a mãe dela, a cor do cabelo é incrível e isso faz Subaru se lembrar do passado dela. Ela informa a Rintaro que ela costumava ser intimidada por causa da cor do cabelo, mas Karuko foi a primeira pessoa que a elogiou e a defendeu. Foi então que Karuko se tornou a heroína e melhor amiga de Subaru. Então Subaru estava pronta para fazer qualquer coisa para protegê-la, mesmo que isso signifique que Karuko a odeie. Mais uma vez, Subaru implora a Rintaro para parar de se encontrar com Karuko. Isso lembra Rintaro de como seus amigos e as Kikyo Girls se odeiam. Mas por que Karuko não? Ele rejeita o pedido de Subaru, deixando-a naquele café, sentindo-se como uma idiota, sabendo que com Rintaro, Karuko conseguiu sorrir do jeito mais radiante. No caminho para casa, Rintaro reflete sobre o quão incrível Subaru é por se importar tanto com alguém, o que o faz questionar se ele alguma vez se sentiu assim por alguém. Nesse momento, duas garotas entram no trem procurando assentos e Rintaro se levanta para ceder seu lugar. Mas então, as garotas o chamam, até dizendo a ele como ele lhes deu os assentos da biblioteca dele para eles e agradecê-lo por isso. Ele não espera que eles algum dia o agradeçam, especialmente por causa de como ele parece, mas isso o lembra de como Karuko está sempre agradecendo a ele por alguma coisa, e ele consegue ver como ela, como pessoa, foi capaz de salvar Subaru de um lugar sombrio. No dia seguinte, o professor anuncia os resultados do exame e a turma fica em silêncio. Mas para a alegria deles, ele anuncia que tanto Rintaro quanto Shuei passam nos exames, fazendo a turma celebrar o sucesso dos maiores idiotas da turma. Rintaro expressa o quanto feliz ele se sente, e a turma inteira se junta chorando por ele. Todos dão crédito ao Saku por ensinar eles, e os outros agradecem a ele. Mas na mente dele, Rintaro se sente grato a Karuko. Mas quando ele está prestes a mandar mensagem para ela, ele se lembra do que Subaru disse, e para. De repente, enquanto comemoram, Saku esbarra na mesa do Rintaro, fazendo suas anotações caírem. Mas quando Saku olha, ele vê as anotações especiais da Karuko. Deu a Rintaro, vê o nome dela nela, e pergunta a Rintaro o que é. O nome nas notas diz Karuko. E antes que ele diga mais alguma coisa, Rintaro toma a nota dele rapidamente. Os caras aqui mostram ele dizendo o nome dela e a conhecem como a garota da biblioteca, a garota protegida pelo demônio, de cabelos prateados com quem Rintaro falou por acidente, mas agora eles não acham mais que é uma coincidência. Saku pergunta ao Rintaro sobre isso, exigindo saber por que ele não disse nada a eles, também percebendo porque ele tem sido muito estranho todo esse tempo, até defendendo os alunos da Kiki naquela vez.
Saku pergunta a ele de novo porque ele não contou nada aos seus amigos, e Rintaro diz, de forma seca, que ele simplesmente não quer falar sobre isso. Saku tenta questionar mais, mas o professor deles os interrompe, pensando que eles estão brigando por alguma coisa, e diz para começarem a aula. Shui puxa Saku para longe, enquanto Rintaro pede desculpas a Ayato por ter arrancado o bilhete dele, mas Ayato garante, ele que está bem. Mais tarde, Rintaro percebe que estragou tudo ao misturar as anotações de Karuko com as suas próprias livros, mas lembrando de como Karuko o ensinou para a prova, ele quer agradecê-la. Então, enquanto Karuko está estudando, Rintaro manda para ela uma mensagem, agradecendo-lhe pelo ensino. Ela responde a ele, parabenizando-o por ter passado e desejando que ele se divirta muito com os amigos no festival esportivo, o que ele percebe que talvez não aconteça depois do que acabou de acontecer. Na manhã seguinte, Shui e Ayato estão em pânico, vendo Rintaro e Saku tão distantes um do outro, percebendo que o objetivo deles de aproveitar este festival esportivo juntos está se afastando. Ayato incentiva Shui a não desistir, então Shui tenta convidar os dois para o treino de beisebol, mas quando ambos o dispensam, ele fica magoado e de coração partido. No entanto, mais tarde, depois da escola, quando Saku está voltando para casa, Ayato e Shui aparecem e pedem para ele sair para conversar. Saku diz a eles que não tem nada para conversar, mas eles chamam por ele. Ele fica deitado no lugar, sabendo que quer expressar algo. Saku caminha à frente e expressa o quão furioso ele está, e os outros esperam que ele esteja chateado por Rintaro andar com as garotas do Kiki. Mas para o choque deles, Saku diz que o que o deixa chateado é que ele quer se aproximar de Rintaro e estar lá por ele, mas o próprio Rintaro está impedindo-o de fazer isso. No entanto, Shui tem uma visão diferente e diz que o que torna Rintaro tão incrível é como ele faz coisas que fazem as pessoas se sentirem gratas para ele, e que eles são os únicos que sabem disso. Então Ayato conta a Saku como ao contrário do normal. Dessa vez, Rintaro estava disposto a falar sobre seus sentimentos, o que é uma novidade para eles. Então Ayato escolhe acreditar que quando ele estiver pronto, o próprio Rintaro virá até eles e lhes expressará como ele se sente. Isso dá a Saku uma centelha de esperança e eles vão atrás de algo para comer. Enquanto isso, durante o trabalho, Kyoko percebe como Rintaro parece abatido, então ela pergunta a ele sobre isso e suspeita que ele foi reprovado na sua exames como de costume. Quando Rintaro diz a ela que não repetiu um único ano, Kyoko fica perplexa, pensando que o filho está trapaceando durante as provas, mas ele lhe garante que evitou reprovar nas provas de forma justa e honesta. Bem na hora, Karuko aparece de repente e Rintaro desaparece e se esconde dela, ao ouvir que Karuko está com desejo de alguns bolos. Ela informa Kyoko sobre como ela tem desejo de comer sobremesa em certos momentos, o que lembra Kyoko de seu filho, mas Rintaro rapidamente manda a mãe ficar quieta para evitar ser pego. Mas Kyoko puxa Rintaro para que Karuko possa vê-lo e diz ao seu filho, cabeça dura, que ele estava se escondendo na frente de um espelho transparente. Karuko fica chocada ao vê-lo ali, envergonhada por ele ter ouvido sobre seus desejos por doces, mas Kyoko ajuda os dois e diz a Rintaro para não anotar o pedido de Karuko enquanto ela limpa a cozinha. Então, enquanto escolhe o que comer, Karuko se lembra de algo e levanta os dois braços pedindo a Rintaro que lhe dê seus high fives por passar nos exames e conseguir o tão aguardado festival esportivo. Mas isso lembra Rintaro do que aconteceu e ele dá um high five em Karuko sem ficar animado, mas ela vê que há algo errado, embora não saiba o que aconteceu. Karuko tenta ajudá-lo dizendo a ele para comer mais sempre que ele estiver se sentindo triste, mas quando ela começa a gaguejar suas palavras, Rintaro começa a rir ao ver o quanto ela está se esforçando por ele. Karuko fica aliviada ao vê-lo. Rir assim, e quando ele a vê sorrir para ele, ele sente o amor florescendo dentro dele. Quando Karuko vai embora, ela promete voltar, deixando Rintaro atônito, percebendo o quão incrível Karuko é por conseguir dissipar sua ansiedade. Ele agora vê que, da conversa dele com Subaru, ele rejeitou o que Subaru exigiu, não porque respeitasse Karuko, mas porque é por causa de uma emoção mais poderosa dentro dele. Depois de fechar o café, Rintaro encontra Kyoko preparando um banquete para jantar, e quando ele pergunta a ela o que aconteceu, ela o informa que é para celebrar a aprovação dele, os testes nos quais ela não acreditou no começo. Ela pede para ver os resultados dele, e quando os vê, ela fica surpresa de felicidade. Rintaro diz a ela que mal passa, mas Kyoko diz a ele que, desde pequeno, Rintaro estava acostumado a desistir facilmente, mas ao ver que agora ele tem o espírito de luta para alcançar algo, ela sente a máxima felicidade por isso. Ela diz a ele o quanto está feliz, que ele encontrou um motivo para lutar, mas ressalta como ainda está lutando com isso, o que surpreende ele, e Kyoko o lembra de que o instinto de uma mãe é forte. Ela acrescenta que está orgulhosa de ver seu
progresso como homem, sabendo que, embora às vezes ele pense demais, ele também é uma pessoa que descobre o que é importante pra ele, razão pela qual Kyoko se sente feliz, pois ela pode ver como Rintaro também está feliz com o que é importante pra ele. Enquanto isso, no caminho de volta, Karuko consegue sentir seu coração batendo depois de ver Rintaro rir tão livremente, percebendo o quão bonito ele pode ser, o que ela gosta de ver mais. Ela olha as mensagens de Rintaro, esperando que ele mande mais mensagens, mas de repente recebe uma mensagem de Subaru, pedindo pra se encontrar. Em algum lugar, num parque aleatório, Subaru está em sua forma deprimida, sentada, sozinha, relembrando sua amizade com Karuko quando a própria Karuko aparece. Subaru nota suas roupas e pergunta se ela foi a algum lugar. E Karuko diz que foi. Karuko então muda sua atenção ao parquinho, o mesmo onde eles se conheceram pela primeira vez, o que traz de volta lembranças. Karuko pergunta a Subaru o que ela quer discutir, e com tristeza e intensidade, Subaru admite a Karuko que falou com Rintaro pelas costas dela. Na mente dela, Subaru sempre viu Karuko como uma flor desabrochando em seu herói. Ela se lembra de como Karuko certa vez caiu no parquinho enquanto brincava, e Subaru gritou de preocupação por ela, mas Karuko ainda assim sorriu e a acalmou. Por toda a sua vida, Subaru sempre desejou ser tão forte quanto Karuko, mas agora ela vê que ela não chega nem perto e admite a Karuko tudo, desde como a viu em um café com Rintaro, até como disse a Rintaro para evitar Karuko. Ela pede desculpas pelo que fez, percebendo que machucou Karuko, mas para sua confusão, em vez de ficar furiosa, Karuko lhe diz que sabe que tem causado dor a ela e pede desculpas a Subaru por fazê-la se preocupar o tempo todo, chamando-a de gentil por se importar tanto. Isso desencadeia algo dentro de Subaru, questionando-se por que Karuko está pedindo desculpas a ela. Mas o que é pior, ela se lembra de que ela não é nada além de um pedaço de lixo. Por dias, depois de confrontar Rintaro, Subaru tem se preocupado que Karuko a odiaria pelo que ela fez. Mas, ao ver o quão feliz ela estava, Subaru percebeu que Rintaro nunca contou a Karuko que ela tentou separá-los. No entanto, a culpa começou a pesar sobre ela por dentro, então ela decidiu admitir a verdade. Mas depois de confessar, Karuko não a desprezou nem um pouco, e Subaru se sentiu culpada por até mesmo ficar aliviada com isso. De repente, ela chora, percebendo profundamente que, apesar de estar crescendo e fingindo ser forte, ela ainda é a mesma velha covarde que chora muito. Enquanto se afoga nas próprias lágrimas, Subaru pede desculpas por causar problemas a Karuko, mas na escuridão, Karuko a abre para a luz e alegremente a convida para brincar como eles costumavam. Karuko toca nos bares como costumava fazer, dizendo a Subaru para se juntar a ela na diversão. Assim que Subaru se acalma, Karuko revela que no dia em que ela caiu no parquinho, pareceu realmente doloroso. Mas ela não chorou porque quando olhou para cima, viu Subaru chorando por ela e implorando para ela não morrer, dizendo que está disposta a tirar a dor dela, como se fosse uma pirata de cabelo verde. Isso chocou Karuko tanto que ela esqueceu como chorar, mas momentos assim eram o que fazia. Karuko sabe que Subaru é uma boa pessoa. Subaru se recusa a ser chamada de boa e só se vê como um peso morto para ela. Mas Karuko já teve o bastante e diz a ela que dói vê-la se rebaixar. Assim, quando ela sabe que ela é, na verdade, uma boa pessoa. Com certeza, Karuko diz que ela sempre observou Subaru de perto e ela sempre vê o bem nela em primeira mão sempre que está ao seu lado. Enquanto a abraça, Karuko suplica a Subaru para não rejeitar a Subaru de bom coração que ela conhece e ama. Isso faz Subaru chorar. E Karuko diz a ela que até o dia em que Subaru for capaz de aceitar e amar a versão real e boa de si mesma, Karuko promete que ela vai dizer a ela que a ama toda vez. Essas palavras lembram Subaru de como Karuko sempre foi assim. Gentil, então ela abraça Karuko e pergunta a ela o que ela quer fazer com Rintaro, confiando nela para fazer. A coisa certa, Karuko diz que quer ver Rintaro, e Subaru ainda consegue se lembrar de como brilhante ela parece sempre que está com ele. Então ela sussurra e pergunta a Karuko se ela gosta dele, e enquanto se lembra da gentileza dele, ela admite que o ama de todo o coração. Depois de ouvir isso, Subaru diz a Karuko que, quando ela ordenou a Rintaro que evitasse ela, Rintaro se recusou a parar de se encontrar com Karuko, e isso deixa Karuko feliz ao ouvir. Subaru então abraça seu herói com mais força, e sabendo que Karuko a ama por quem ela é, ela acredita que um dia ela vai acreditar no que Karuko diz sobre ela, e caminhar ao lado dela, orgulhosamente como alguém gentil, como duas flores fortes uma com a outra. Mais tarde, elas caminham para casa, e Karuko fica chocada quando Rintaro manda uma mensagem para ela pedindo o número de Subaru. Do outro lado, Rintaro estava extremamente nervoso, acreditando que ele precisa falar com Subaru, mais depois do que aconteceu da última vez. De repente, Karuko liga para ele, e quando ele atende, ele pede desculpas a Karuko por não atender.
as mensagens dela. Ele então informa Karuko de que ela precisa falar com Subaru, mas sem aviso prévio. Karuko passa o telefone para Subaru, o que o choca. Rintaro pede que ela fale sobre alguma coisa, mas Subaru pede que ele se encontre com ela em vez disso. No dia seguinte, Rintaro se encontra com Subaru, ambos ainda em seus uniformes escolares. Mas quando Rintaro aponta isso, Subaru simplesmente não se importa e agradece a ele por apontar isso. Então, com plena convicção, Rintaro pergunta a Subaru o que ele deve fazer para que ela o deixe conhecer Karuko. Subaru lembra de que ela não é o pai da Karuko, mas Rintaro diz que entende o quanto ela se importa com Karuko, e que isso poderia causar problemas a Karuko se ele a conhecer. Mas ele ainda quer vê-la, então ele pergunta a Subaru novamente o que ele tem de fazer para que ela lhe dê sua bênção. Subaru não responde e o lembra de que ele já decidiu continuar encontrando Karuko, mas Rintaro entende completamente por que Subaru o confrontou. Como ele sabe o quanto Karuko significava para ela, então ele quer a resposta de Subaru. Bem ali, Subaru vê que o homem que Karuko ama é um gigante gentil, e isso a faz se sentir mal por ter sido tão horrível com um homem gentil como ele. Ela começa a rir do quão horrivelmente ela o tratou, e revela que contou a Karuko tudo sobre o significado deles no café, o que o faz corar, sabendo que ele se recusou fortemente a parar de vê-la. Subaru então diz a Rintaro que, contanto que ele veja Karuko longe de escola, vai ficar tudo bem, sabendo que ninguém sabe sobre o relacionamento deles. De repente, Rintaro é atingido por uma bola de futebol, e o garotinho que eles conheceram no café aparece, e ele os reconhece como as pessoas que o ajudaram. Eles devolvem a bola dele, e o menino aponta como eles são próximos, o que não poderia estar mais longe da verdade. Mas o garoto se recusa a aceitar que eles não são próximos, apontando como eles estão saindo juntos como amigos. Depois que o garoto vai embora, Subaru diz a Rintaro que, embora eles não sejam amigos, um dia, quando ela finalmente se aceitar, ela adoraria ser amiga dele. E isso surpreende Rintaro. Ele a lembra do ódio da escola deles e pergunta se alguma coisa aconteceu com ela, mas Subaru simplesmente sorri e diz a Rintaro que é um segredo. No dia seguinte, Rintaro verifica o celular e encontra o chat em grupo, com seus manos completamente silencioso. Ele se recorda do dia anterior, quando Saku perguntou sobre o bilhete que Karuko deixou, mas ele respondeu secamente que ele não quer falar sobre isso. No presente, ele se culpa até receber uma mensagem de texto de Karuko perguntando sobre o encontro dele com Subaru. Os dois começam a trocar mensagens um com o outro e Rintaro se desculpa com ela por ter tido uma conversa com Subaru sem ela, mas ela diz para ele relaxar e expressa que está feliz que ele tenha conhecido Subaru. No dia seguinte, Shoei anuncia aos amigos que algo está extremamente errado com Rintaro. Eles perguntam do que ele está falando, então Shoei aponta para Rintaro jogando beisebol como se estivesse chapado de cola. Com as evidências bem claras, Shoei revela que, enquanto Rintaro tem um cérebro liso quando se trata de estudos, ele é bom em esportes, então é estranho ver ele desajeitado no campo. Os amigos dele concordam, mas dizem ao Shoei que ele talvez esteja lendo demais, mas ele recusa-se a deixar o assunto de lado e afirma que o seu amigo estava agindo de forma estranha durante a aula como... Bem, quando ele perguntou a ele se algo estava incomodando, Rintaro disse a ele que tudo era apenas pêssego. Desinteressado, seus amigos concordam em silenciá-lo, mas Shoei acaba convencendo-os a seguir Rintaro para que possam descobrir o que está incomodando-o. Enquanto o segue de forma assustadora, Shoei insiste. Saku só tem que parar de ser um bebê e pedir desculpas ao Rintaro, Aito acrescenta, afirmando que ambos, Rintaro e Saku, são igualmente teimosos, levando Shoei a concordar. Retomando a perseguição, o trio fica chocado ao ver o amigo dele se encontrar com os bandidos de Kikiei. Enquanto isso, em um café, Rintaro pede desculpas a Subaru e Karuko por tê-los chamado para encontrá-lo. Karuko garante a ele que está feliz por encontrá-lo. A felicidade dela não passa despercebida por Subaru, que acha que a amiga está muito óbvia sobre sua paixonite. Enquanto isso, em outra cabine, Shoei arde ao ver Rintaro junta todas as garotas enquanto Aito pergunta o que deveria comer. Saku entra em pânico e manda calar o dois idiotas, mas Shoei continua a reclamar como não é justo que Rintaro esteja ficando com todas as gatinhas. Suspirando, Saku pensa em voz alta por que Subaru anda saindo com Rintaro quando ela é uma femcel. De repente, Subaru pergunta a Rintaro por que ele os chamou para o café. Reunindo sua confiança, Rintaro revela que quer contar aos amigos sobre a amizade dele com eles. Subaru questiona o porquê e ele revela que é porque odeia guardar segredos de seus amigos. Ele confessa por muito tempo. Ele não tinha amigos devido à sua aparência, mas isso mudou quando ele entrou Chidori e conheceu Shoei, Saku e Aito, que se tornaram seus preciosos amigos. E assim, pela primeira vez, ele sentiu que pertencia a algum lugar. Depois que Rintaro termina, ele agradece a Karuko por ajudá-lo com seu exame, o que também o fez perceber que ele não queria desistir da vida. No entanto, conhecendo as consequências, Rintaro pede desculpas às garotas, mas para seu prazer, Karuko sorri e diz que ficaria feliz em
conhecer os amigos dele. Subaru também diz que já que Karuko está bem, então ela também está. Rintaro fica extremamente grato, enquanto na cabine ao lado, seus amigos ficam em silêncio. Mais tarde ele acompanha as garotas quando Subaru pergunta se ele pode apresentar os amigos dele mais cedo a elas, pois ela gostaria de pedir desculpas pela grosseria dela. Ele a assegura de que fará uma apresentação em breve, quando, de repente, um grupo de garotos dirige-se a Rintaro e o líder, de forma zombeteira, diz a ele que lamenta o transtorno causado por seus juniores. No entanto, como ele não os conhece, Rintaro pergunta quem está ali quando Karuko lhe diz para olhar para os arbustos onde ele avista os dois delinquentes que tentaram atacá-los. Eles rapidamente percebem que os dois devem ter reclamado com seus veteranos sobre o que aconteceu, então agora eles estão aqui. No entanto, Rintaro tenta acalmar a situação e diz aos veteranos que não quer brigar e tenta ir embora até encontrar mais delinquentes cercando-os. O líder diz a Rintaro que ele não vai deixá-lo ir, especialmente quando ele incomodou seus juniores sem motivo. De repente, Karuko fala alto, afirmando que Rintaro não é alguém que incomoda as pessoas. Isso só faz os delinquentes zombarem ainda mais deles, levando Rintaro a proteger as garotas enquanto diz a eles para lidarem com ele sozinho. O líder recusa quando um dos seus rapazes começa a tocar no cabelo de Subaru. De repente, Shuei chega ameaçando a não tocar na Subaru. Rintaro fica chocado ao ver seus amigos que o incentivam a levar as garotas, mas antes de ir embora, Rintaro jura até o inferno compartilhar tudo com eles. Assim que eles vão embora, Sakagos vai direto aos garotos que causaram o problema. Ele os avisa para se comportarem, o que irrita o cara de cabelo prateado, que afirma que foram eles que machucaram Rintaro. De repente, Ayato deixa sua bolsa cair e caminha em direção aos delinquentes. Enquanto isso, Rintaro pede desculpas às garotas, que lhe dizem que está tudo bem. De repente, ele recebe uma ligação de Ayato que o informa que eles estão bem. No parque, o cara é Gárgulas Joias da família de Ayato, já que ele derrubou os Caramal sozinho. Antes de ir embora, Ayato avisa eles para nunca mais incomodarem Rintaro. No festival esportivo, o cara é cadeira para Rintaro. Que bagunça o jogo. Ele se desculpa, sabendo que não consegue se concentrar até falar com seus amigos. Quando eles chegam, ele pede desculpas pelo seu comportamento. Shuei revela descuidadamente que está feliz que eles decidiu persegui-lo. De repente, percebendo seu erro, Shuei foge com Ayato enquanto Saku pede desculpas a Rintaro por ter sido rude com ele. Ao ouvir isso, Rintaro tenta se desculpar também. Mas Saku o cala, dizendo que só quer que ele saiba que confia completamente nele. Depois de resolver tudo, Rintaro faz um home run enquanto todos torcem por ele, o que o faz sorrir. Mais tarde, Shuei chora por ser a causa do fracasso deles. Os garotos tentam levantar seu ânimo ao compartilhando ele. Haverá uma próxima vez, mas Shuei ele chora, até que a senhora que vende sorvetes o suborne. Ele com um takoyaki delicioso só para que ele calasse a boca. De repente, Rintaro recebe uma mensagem e pergunta aos seus amigos se eles estão livres. Eles chegam ao parque onde Rintaro apresenta seus amigos a Karuko e Subaru. Karuko rapidamente pede desculpas por tê-los convocado de repente, mas eles garantem que tá de boa. Para quebrar o gelo, Shuei revela que eles tiveram um dia de esportes, mas ficaram em segundo lugar. Vendo os dois conversarem, Rintaro acha chocante como Shuei e Karuko conseguem conversar um com o outro, sem qualquer constrangimento. Ayato sussurra para Saku, perguntando por que eles estão longe da sua academia. Saku responde, dizendo que é porque eles não podem ser pegos relaxando com as garotas. De repente, Karuko confessa que ela e Subaru chamaram eles para agradecê-los pela ajuda com os delinquentes. Saku fica quieto, mas Shuei e Ayato garantem a eles que está de boa. Karuko lhes entrega um saco de lanches como um presente de agradecimento, o que faz Shuei chorar de novo. Ele declara que Karuko é demais e pergunta se pode comer os lanches agora, quando Subaru se levanta e declara que ela sente muito pelo que aconteceu na biblioteca. Shuei responde que mal consegue se lembrar do que ela disse, fazendo com que ela olhe para ele em choque. Ele continua que já está acostumado aos insultos de qualquer jeito, o que faz Subaru ficar com lágrimas nos olhos até Saku também se desculpar com ela. Ela diz a ele que está tudo bem quando Karuko a incentiva a fazer o que ela havia planejado. Subaru então tira uma sacola de doces caros, o que faz os mendigos perderem a cabeça. De repente, Shuei anuncia que eles deveriam fazer uma festa e os garotos incentivam as garotas a se juntar. Subaru, no entanto, pergunta se ela pode comer com eles, já que ela é de Kikyo. Em resposta, Shuei afirma que eles não se importam com esse tipo de coisa. Ayato acrescenta que Rintaro lhes contou como elas são garotas doces, então ela não precisa mais se preocupar. Shuei entrega-lhe um doce, declarando que não haverá mais pedidos de desculpa agora. Subaru aceita o chocolate de Shuei, perguntando se por que alguma vez odiou os rapazes de Chidori sem os conhecer. No caminho de volta, Shuei pergunta a Subaru onde conseguiu doces tão caros, então ela junta-se a eles enquanto Rintaro e Karuko caminham juntos atrás. Depois de olhar para ela, Rintaro agradece-lhe por ajudá-lo a estudar e pergunta se ela quer alguma coisa. Karuko para e diz a Rintaro que gostaria de ir em algum lugar com ele sozinho. No dia seguinte, Rintaro sua e reza para que tudo corra bem.
descendo do trem, ele fica chocado ao ver Karuko vindo do mesmo trem. Karuko ri da coincidência e confessa que estava ansiosa por isso, fazendo Rintaro corar. Ao chegarem ao mundo do aquário, Karuko diz a ele que não vinha aqui há muito tempo. Rintaro então pergunta a ela se há um motivo especial para vir aqui. Então ela admite que quer ver o golfinho. Aparece com ele, mas então começa uma reclamação sobre como ela quer dizer oi para outros peixes, depois de experimentar o motins e comer comida deliciosa. De repente preocupada, Karuko pergunta a Rintaro se eles vão ter tempo para fazer tudo isso, o que o faz rir. Ele garante a ela que eles terão tempo, mas Karuko insiste que eles não vão ter tempo para fazer o que ele quer. Então Rintaro afirma casualmente que ele só quer estar com ela. Os dois rapidamente vão aproveitar os motins e depois mais tarde se sentam para comer quando Rintaro novamente agradece a ela por ajudá-lo a passar. Karuko sorri perguntando-lhe como foi o seu dia de esportes e Rintaro revela que ele se divertiu pra caramba. Karuko então pede a Rintaro que conte a ela sobre as coisas divertidas que ele fez, o que o surpreende por um momento. Ele abre o coração pra ela até chegar a hora do show dos golfinhos, então ele se desculpa. Enquanto isso, Karuko rola pelas fotos que tirou com Rintaro enquanto dentro do banheiro. Rintaro se pergunta como Karuko pode parecer tão fofa hoje e repassa os sorrisos dela em sua cabeça. Ao sair, ele avista Karuko abraçando uma garota chorando. Quando ele se aproxima delas, ela revela que a garota está perdida e pergunta se eles podem procurar os pais dela juntos. Rintaro responde que ele não tem problema, mas eles podem perder o show dos golfinhos. No entanto, Karuko diz a ele que ela não pode deixar a pobre criança sozinha. Ao ouvir isso, Rintaro ficou impressionado com o quão gentil ela é e observa ela consolar Mika. Karuko então apresenta Mika a ele, que fica visivelmente assustado com o quão feio ele parece. Então ele tenta sorrir, relaxando-a. Karuko declara que vai encontrar os pais da Mika e pede a Rintaro para ficar com Mika. Assim que ela vai embora, Rintaro se senta com Mika, que se desculpa com ele por interromper o encontro deles. Rintaro rapidamente esclarece que não está namorando Karuko, o que faz Mika expressar seu próprio sonho de ir a um encontro com um garoto da sua classe. Rintaro sorri quando Mika lhe diz que vê o sorriso de seu crush a enche de felicidade. Isso o toca, e por um momento Rintaro fica em silêncio quando Karuko chega com os pais de Mika. Enquanto a família tem um reencontro feliz, o pai agradece a eles por ajudarem a Mika. Rintaro o tranquiliza, dizendo que está feliz por terem sido eles a encontrá-la, em vez de Leonardo DiCaprio. Antes de ir embora, Mika sussurra para Rintaro que ele e Karuko dariam um bom casal. Karuko então diz a Rintaro que, como a sessão da tarde terminou, eles deveriam ir para casa, mas ele pergunta a ela se ela gostaria de assistir à sessão da noite. Karuko diz animada que sim, e os dois aproveitam a apresentação juntos quando Karuko admite que teve o melhor momento. Vendo-a feliz, Rintaro percebe que tem sentimentos por ela. Rintaro vai para a escola quando qualquer um que cruza com ele instantaneamente recua de medo. Na sala de aula, Shobi reclama da umidade estragar seu cabelo e fazer suas meias cheirarem nojento. Concordando com isso, Ayato espera que a monção acabe logo. O futebol os lembra de que a monção infelizmente acabou de começar quando Ayato pergunta a ele sobre o paradeiro de Rintaro, alegando que ele está atrasado. De repente a porta se abre e Rintaro acaba batendo a cabeça no teto. Ayato cumprimenta perguntando se ele está bem, enquanto Shoei acrescenta que é um péssimo começo de manhã. Rintaro cumprimenta todos de volta sombriamente, assustando seus amigos, que dizem que os olhos dele parecem mortos. Rintaro pergunta se está tão ruim assim e eles acenam em uníssono quando Sokka muda de assunto e pergunta: por que ele está usando seu blazer se o verão já começou? Rintaro diz que esqueceu, enquanto Ayato diz Sokka que ele está usando um suéter. Em troca, ele diz que acha o ar-condicionado da sala de aula frio demais. Ayato acrescenta como Kikyu também deve ter trocado para os uniformes de verão, o que faz Rintaro deixar seus livros caírem. Seus amigos olham para ele e cochicham entre si se aconteceu alguma coisa com Rintaro. Um deles revela como o viu comer seu almoço com os hastes apontados para trás. Preocupado, Ayato sussurra se eles deveriam simplesmente perguntar ao Rintaro, mas Sokka o impede. Afirmando que se Rintaro quisesse contar a eles, ele contaria. Shoei então pergunta se eles topam sair, mas Rintaro continua perdido em seus pensamentos, que estão cheios de Karuko. Ele pensa consigo mesmo como ele não consegue tirá-la da cabeça enquanto se vira em direção a Kikyu e se pergunta do que Karuko deve gostar de fazer de manhã. Ela estuda ou conversa com Subaru para passar o tempo, percebendo que está obcecado por ela de novo. Rintaro se esconde atrás de sua mesa e, envergonhado, diz a si mesmo que isso não pensa algo novo ter Karuko estudando no prédio ao lado do dele. Mas ele acaba se lembrando do golfinho. Shoei percebe que suas emoções estão o consumindo. De repente, ele ouve Shoei chamando. Ele pergunta: o que foi? E Shoei se desculpa por assustá-lo e revela que eles estavam planejando visitar a casa dele. No entanto, quando Rintaro fica quieto, eles rapidamente o asseguram de que, se ele estiver desconfortável,
Com isso, então, eles podem mudar de lugar. Rintaro observa seus amigos, percebendo que ele nunca falou sobre a família dele com eles. De repente, ele é empurrado para o passado, onde seus colegas fofocam sobre como é engraçado a família dele ter uma padaria. No entanto, Rintaro decide que não pode deixar o passado controlá-lo quando Shoei se desculpa com ele por mencionar a casa dele, insistindo que eles podem relaxar na casa dele em vez disso. Em resposta, Rintaro os convida calmamente para a casa dele, surpreendendo seus amigos, que perguntam se está realmente tudo bem. Rintaro garante que está, mas ele tem que perguntar aos pais dele primeiro. Shoei sorri animadamente enquanto Saku e Ayato olham um para o outro com expressões aliviadas. No sábado, os amigos de Rintaro visitam a padaria da família dele quando Shoei pergunta por que ele nunca mencionou isso, enquanto Ayato se derrete sobre como é legal ter uma padaria na família. Vendo-os animados, Rintaro solta uma desculpa que ninguém ouve, já que eles estão ocupados olhando para os bolos. Isso também leva Rintaro a questionar seus medos quando sua mãe entra e os cumprimenta. Enquanto seus amigos se apresentam, Rintaro os observa puxando o saco da mãe dele. Saku educadamente entrega a Kyoko um presente por incomodar, que ela aceita e diz a todos que eles estão fazendo um churrasco. Rintaro nota que sua mãe parece alegre quando pede para ele mostrar seus amigos pela casa. Assim que eles saem, Kyoko entra na cozinha e informando sua equipe de que vai sair mais cedo. Uma das funcionárias diz que ela parece feliz, e ela revela alegremente que Rintaro trouxe amigos. O comentário do empregado de que é incomum leva Kyoko a dizer que é a primeira vez que ele trouxe amigos. De repente, ela ouve um cliente do lado de fora e sai, onde os olhos se arregalam e há surpresa. Enquanto isso, os perdedores ficam chocados ao ver a casa dele quando Shoei chama Saku e Ayato para olhar as fotos antigas de Rintaro e se surpreendem ao saber que ele tem um irmão mais velho. Rintaro acha estranho ter seus amigos em casa quando sua mãe liga para ele. Ao ir ver como ela está, ele fica chocado ao ver Kyoko e Subaru. Kyoko pede desculpas por intrometer-se enquanto ele pergunta por que ela está aqui. Kyoko revela que ela estava aqui para comprar bolo com Subaru, que também timidamente pede desculpas por ter vindo de uma vez só. Kyoko então afirma que eles deveriam almoçar juntos. Mas Karuko pergunta a Rintaro se está tudo bem quando Shoei o vence, e convida as garotas. Saku lembra de que este não é o lugar dele, o que faz Kyoko rir. Virando-se para Subaru, Kyoko agradece por ser gentil com Rintaro e diz para ela relaxar, o que faz ela sorrir. Enquanto isso, Karuko se desculpa com Rintaro de novo com o mesmo sorriso que deu a ele no aquário, o que o faz corar. Vendo isso, Kyoko sorri com ar de quem sabe antes de ir embora. Mais tarde, os amigos de Rintaro ajudam Kyoko na cozinha, enquanto Karuko se preocupa com suas roupas e pergunta a Subaru se ela parece fofa. Subaru dá tapinhas na cabeça dela, garantindo que ela está bem. Rintaro olha de relance para Karuko e acaba dando um soco em Saku de felicidade. Quando a comida fica pronta, Rintaro percebe que sua mãe enlouqueceu hoje. Quando Kyoko vai embora, Rintaro relaxa ao vê-lo se divertindo quando Shoei pergunta a ele quando ele começou a tingir o cabelo de loiro. Rintaro responde que foi na 7ª série e eles perguntam por que ele tomou a decisão, incluindo Karuko. Rintaro revela nervosamente que achava piercings e cabelo loiro legais quando era uma criança. Ao ouvir isso, seus amigos o chamam de fofo, fazendo Rintaro admitir que mudar a cor do cabelo uma vez significou muito para ele. Ele explica que quando era uma criança solitária, seus pais o levaram a uma padaria administrada por um estrangeiro para animá-lo. No início ele não se interessou pelos bolos, mas uma bicicleta lhe deu um gasmo instantâneo na boca. Então ele notou um chefe alegre e desejou aquela mesma alegria. Como o homem tinha cabelo loiro e piercings, ele decidiu copiá-lo. No caminho para casa, Rintaro disse à família que queria cabelo tingido e piercings. Para sua surpresa, sua mãe concordou, fazendo-o chorar após ter sido negado tanto por tanto tempo. Ele admite que mesmo com a mudança, ele só ficou ainda mais retraído, então ele não se importava mais. Quando ele termina e encontra o grupo em silêncio, ele se desculpa por deixar as coisas constrangedoras. Shoei de repente pergunta se a personalidade dele mudou desde o ensino fundamental, mas Rintaro diz que não mudou, o que leva Shoei a dizer que as crianças deviam ter um julgamento horrível, já que ele definitivamente quer ser amigo dele. Karuko concorda e timidamente pergunta se ela pode servir comida para ele. Rintaro a agradece sem saber que Kyoko estava escutando às escondidas, lembrando-se do dia em que ela colocou piercings. Quando o marido perguntou se era para Rintaro, ela se lembrou do filho chorando por desistir de fazer amigos. Vendo-o feliz naquele dia, ela decidiu apoiá-lo completamente. Sorrindo, seu marido rezou para que um dia o filho percebesse o amor dela, mas tudo o que ela queria era que seu garoto gentil encontrasse pessoas que o acolhessem. No presente, ela sorri para as risadas, enchendo sua casa antes de anunciar que tem bolo. Karuko e Shoei a comemoram instantaneamente. Quando ela se vira para ir embora, Rintaro corre atrás dela para agradecê-la. Assim que ele vai, Kyoko coloca seu chapéu, tomada pela alegria. Alguns dias depois, a gangue se reúne para uma sessão de estudos. Shoei instantaneamente
Pede uma grande refeição enquanto Karuko se inclina em direção a Rintaro por conselhos, fazendo Ayato e Sakus mal. Quando todos terminam, Karuko anuncia na hora de estudar quando Subaru diz a ela para olhar para Shoui, que já pegou no sono. Sakus lopes nele enquanto Rintaro explica que Shoui tinha sido estudando até tarde esses dias. Entendendo a situação dele, Karuko diz ao semiconsciente Shoui que o restaurante tem sobremesas, então eles deveriam definir metas de estudo e se recompensar com doses após alcançar marcos. De repente, acordado, os olhos de Shoui se alinham, chocando os garotos com o quanto Karuko está bancando a mãe do amigo deles. Karuko então diz a Rintaro que ele pode perguntar a ela se não conseguir entender alguma coisa. Apreciando a oferta dela, Rintaro insiste que quer estudar por conta própria. Karuko é surpreso enquanto Ayato revela que Rintaro agora estuda durante os intervalos do almoço. Agitado, Rintaro grita com os amigos por terem entregado ele, depois diz nervosamente a Karuko que se sente mal, por depender dela pra tudo e não quer voltar a ser o seu eu antigo que era péssimo nos estudos. De repente, Shoui encara o caderno de exercícios de Subaru, fazendo com que ela pergunte por que ele está olhando. Shoui aponta para o livro de problemas dela e mostra como a versão da escola deles é tão fina em comparação. Vendo isso, Ayato diz a ele para se concentrar nos estudos enquanto Subaru recua internamente, percebendo que o livro fino de Shoui é o mesmo que ela usou anos atrás. Rintaro então pede ajuda a Karuko, mas pausa quando ele é atingido por como ela está bonita e começa a relembrar memórias dela. Notando o olhar dele, Karuko pergunta se ele precisa de alguma coisa. Ele volta a si rapidamente, fazendo-a rir antes de guiá-lo pelo problema. Subaru quase se aproxima de Karuko para pedir ajuda, mas recua ao ver que ela está ocupada. Shoui percebe e pergunta por que ela parece preocupada. Quando Subaru lhe mostra a questão em que ela está presa, ele encara a página por um tempo antes de insistir que o livro parece impossível de entender. Saka intervém e diz a Subaru para lhe mostrar o problema. Assim que ela o aponta, ele resolve isso imediatamente, deixando Shoui surpreso por ele conseguir lidar com algo tão difícil. Ayato até se pergunta em voz alta por que Saka é um Chidori se ele é tão capaz assim. Saka desconsidera o elogio, mas quando Subaru pergunta como ele conseguiu fazer isso tão facilmente, ele simplesmente diz que havia apenas uma maneira clara de resolver. Aproveitando o momento, Ayato comenta que Saka é péssima em ensinar, deixando tanto Saka quanto Shoui atônitos. Na esperança de ser tranquilizado, Saka se vira para Rintaro, que diz nervosamente que talvez seja culpa deles, por não seguirem o método dele. Shoui tenta levantar o astral elogiando-o, mas isso só o irrita ainda mais. Irritado, Saka pega o caderno de exercícios do Subaru e começa a explicar os problemas passo a passo. No entanto, quando ele termina e as garotas parecem mais confusas do que antes, ele percebe que sua didática não é eficaz. Envergonhado, ele se levanta para ir embora, mas seus amigos rapidamente tentam consolá-lo. Karuko até sugere pedir sobremesas para aliviar o clima, fazendo uma garçonete ali perto sorrir com o conflito bobo do grupo. Dias depois, os resultados são anunciados. Shoui fica radiante por ter passado e comemora em voz alta. Ayato o parabeniza, fazendo-o dançar enquanto Ayato também elogia Rintaro por ter passado. Nesse momento, dois colegas de turma agarram Shoui e Rintaro, acusando-os de trair o seu bando para encherem juntos. Aproveitando o momento, Shoui se gaba de ter um ótimo professor. Os outros imediatamente presumem que foi Saka e imploram a ele por orientação, o que só aprofunda sua frustração. Shoui brinca dizendo a eles que Saka estava com câimbras de esperma, deixando-o mais bravo do que antes. O professor responsável pela turma então chega, lembrando a classe de que as férias de verão estão chegando e incentivando-os a se divertir. Quando um aluno aponta que ele nunca disse isso antes, o professor explica que depois de conhecê-los por meses, ele confia que eles não usarão mal a liberdade deles. Ele então pergunta sobre os planos deles e sorri, enquanto eles os descrevem ansiosamente, lembrando-os de aproveitar a juventude enquanto podem. Depois da aula, os garotos decidem planejar um passeio juntos. Shoui pergunta ansiosamente onde, mas como ninguém consegue decidir, eles recorrem ao Rintaro, que sugere boliche. No caminho, eles provocam dizendo que querem estar no time do Rintaro, e Ayato comenta que ele agora é popular, o que faz Rintaro refletir em silêncio que há um ano. Ele nunca imagina passar tempo assim com colegas de classe e conclui que tudo mudou depois de conhecer Karuko. Nesse momento, um dos garotos nota o grupo de garotas Kikyo. Shoui quase chama Karuko e Subaru, mas Saka o impede. Outro colega de classe se lembra de ter visto Karuko no portão da escola deles, mas o assunto rapidamente se desfaz enquanto eles continuam andando. Enquanto isso, Shoui pega Rintaro olhando na direção deles e pergunta sem rodeio se ele está namorando. Karuko. Surpreso, Rintaro nega, mas quando perguntam se ele gosta dela, ele cora. O que faz? Shoui comentar que a paixonite dele é óbvia. Ayato e Saka seguem à frente para evitar o constrangimento, enquanto Shoui insiste que apoiará Rintaro se necessário, apenas para ser arrastado para longe pelos outros.
Vendo a expressão nervosa de Rintaro, Ayato o tranquiliza em silêncio de que seu segredo está seguro, o que faz Rintaro se perguntar se Karuko também notou seus sentimentos. Na pista de boliche, Shoei vai primeiro e comemora após pontuar bem. Quando seu saque é virado, sua equipe encontra Shpi. Espera que ele possa vacilar, mas como sempre, ele se sai impecavelmente, deixando-os invejosos. Em contraste, Rintaro fica emburrado e se sai mal apesar do encorajamento do amigo. Os adversários dele zombam deles, fazendo com que Rintaro se retire para tomar uma bebida, refletindo sobre como seus amigos presumiram que ele estava namorando Karuko. Rintaro se pergunta o que significa namorar. Ayato logo se junta a ele, e Rintaro pede desculpas por decepcionar todo mundo. Ao vê-lo abatido, Ayato o tranquiliza dizendo que não há nada de errado em gostar de Karuko, o que faz Rintaro se engasgar com a bebida. Quando ele recupera a compostura, ele pergunta nervosamente se Ayato sabe o que namorar realmente significa. Depois de dizer a ele que é um atirador solitário como ele, Ayato o adverte para não trazer à tona tais perguntas na frente dos colegas de classe, já que eles só iriam zombar dele. Ele acrescenta que ninguém entende completamente o namoro e a maioria das pessoas se aproxima disso com incerteza. Mudando o foco, Ayato comenta que esta é como a primeira vez que ele lhe pediu conselho. Acho que quando Rintaro se pergunta se ele é fácil de ler, Ayato explica que todos estão simplesmente felizes por vê-lo se abrir, assim como ele fez quando compartilhou seu passado. Aliviado, Rintaro volta ao jogo e joga melhor, levando Ayato a pedir por uma virada. Mais tarde, Rintaro reflete sobre como eles conseguem virar o jogo e pensa sobre passar o verão com Karuko. Naquele momento, ele recebe uma mensagem de Subaru lembrando-o de que o aniversário de Karuko está se aproximando. No dia seguinte, Rintaro se pergunta que presente ele deveria dar para Karuko, já que tudo o que ele sabe é que ela gosta de bolos. Ele admite que sempre foi curioso sobre ela, mas a vontade de conhecê-la tem sido mais forte ultimamente, vendo-o estrelando um Kikyo. A professora pede que ele leia uma página do livro, então percebendo que Shu está dormindo na aula, ela pede a Rintaro para acordar aquele bobalhão. Depois da escola, Rintaro pergunta à mãe se ela conhece uma boa padaria, o que a enfurece, já que ela tem uma padaria inteira nos fundos. No entanto, ele explica que, como o Karuko sempre compra bolos na loja deles, ele quer dar a ela algo novo no seu aniversário. Sabendo que o filho está afim de Karuko, ela o aconselha a assar um bolo ele mesmo. Quando Rintaro surta por não saber como assar, ela pede que ele aprenda com o pai. Nesse momento, o pai dele desmaia nas escadas e depois de colocá-lo para dormir, eles discutem como ele escolheu uma carreira difícil para si mesmo. Depois de acordar, Rintaro se lembra de como todo mundo adorou os bolos dele da última vez e pede que ele o ensine também. Sabendo que o bolo é para Karuko, ele pergunta que mensagem ele quer que seu bolo envie, quando Rintaro admite que não sabe. Então, lembrando do jeito que Karuko olha para ele, ele anuncia que quer que ela se sinta feliz quando comer o bolo dele. Com o aniversário dela em 2 semanas, o pai dele concorda em treiná-lo e imediatamente o leva para a cozinha. E assim pelos próximos dias, Rintaro passa seu tempo aperfeiçoando o design e o sabor. Enquanto isso, Kyoko os observa trabalhando na cozinha, o que a deixa feliz por eles estarem se dando bem. Alguns dias depois, os amigos de Rintaro ficam preocupados, já que ele tem dormido na aula. Mas quando ele revela que está aprendendo a assar, eles ficam animados. Enquanto isso, em Kikyo, as garotas estão animadas para celebrar o aniversário de Karuko, que é no primeiro dia das férias de verão. No entanto, Subaru gentilmente pergunta a elas se podem fazer no dia seguinte, já que ela tem planos. Karuko concorda em adiar, já que ela só se importa em ter uma comemoração juntos. Quando ela agradece a todos do seu jeito adorável de sempre, todo mundo começa a babar por ela. Mais tarde, Rintaro percebe que não perguntou a Karuko se ela está livre, então ele manda uma mensagem para perguntar. Por sorte, Subaru adiou a comemoração de aniversário dela por um dia, permitindo que Rintaro lhe dê o bolo no aniversário de verdade dela. Enquanto Rintaro se concentra, Karuko surta, já que não faz ideia do porquê ele de repente quer encontrá-la. Ela então percebe que ele deve saber sobre o aniversário dela e liga para Subaru, para Hand, já que foi ela quem planejou isso sem pedir. Quando ela pergunta por que ela fez isso, Subaru admite que queria vê-la falar sobre a pessoa de quem ela gosta. Encerrando a chamada, Karuko enterra o rosto no travesseiro, animada por poder ver Rintaro no seu dia especial. No grande dia, Renata se apressa na cozinha, tentando diferentes métodos de assar, até que finalmente termina um. Então ele pede ao pai que dê sua opinião, e ele diz que não está ruim. Depois que Rintaro vai embora, seus pais discutem como seu filho começou a sorrir. Chegando adiantado, Rintaro de repente congela ao começar a duvidar de suas habilidades de confeitaria. Ele então vê Karuko esperando por ele e dá um suspiro profundo antes de se aproximar. Desejando-lhe um feliz aniversário, ele lhe entrega a sacola que ela alegremente aceita. Karuko pergunta se pode abri-la aqui, mas Rintaro a aconselha a esperar até chegar em casa. Assim que ele lhe diz que é um bolo, os olhos dela se iluminam, e ela sugere com entusiasmo que encontrem uma
lugar para sentar, eles chegam ao parque onde ela e Subaru costumavam brincar, já que ela tem tantas memórias neste lugar e quer criar mais uma. Quando se sentam, Karuko abre o pacote e se ilumina de alegria, já que o bolo parece incrível. Ela pergunta se é um item novo na loja deles, mas quando ele diz que ele mesmo fez, ela fica quieta. Ele revela que queria mostrar sua gratidão, então aprendeu a assá-lo por conta própria. Ela então pergunta se pode ligar para ele hoje à noite, e quando ele concorda, ela diz: ela vai comê-lo com cuidado em casa. Depois que se separam, Rintaro se sente feliz por fazê-la sorrir. Naquela noite, ela tira algumas fotos do bolo e dá uma mordida, relembrando tudo o que Rintaro disse. O bolo é tão gostoso que a faz chorar. Mais tarde, Rintaro assiste as notícias para se distrair dos nervos, embora seus pais percebam claramente. Nesse momento, chega uma mensagem de texto da Karuko. E ele corre para o quarto. Lá, Karuko liga e agradece por ele ter arranjado tempo para ela. Ela diz que o bolo estava absolutamente delicioso, e Rintaro finalmente respira aliviado. Ela acrescenta que comer aqueceu seu coração e sua família também adorou. Quando ela menciona seu irmãozinho de 8,5, então ela mal comeu um pouco, ele promete assar outro. Depois que dizem boa noite, Rintaro conta animadamente aos pais que ela adorou. Ele então diz que quer ajudar na padaria durante as férias de verão, então o próximo que ele fizer será ainda melhor. O pai dele imediatamente diz que ele vai ter que trabalhar todos os dias, mais forte do que antes, mas Kyoko dá um peteleco na testa dele, dizendo para ele pegar leve. Ela diz ao Rintaro para vir sempre que ele quiser e o lembra de aproveitar as férias também. Depois disso, o pai dele pede detalhes sobre o bolo, e quando Kyoko vê Rintaro sorrindo, ele lhe deseja um bom verão. No dia seguinte, Shuei salta ansiosamente do ônibus enquanto o esquadrão inteiro vai atrás dele. Percebendo que Shuei está fora dos trilhos de novo, eles zombam dele por estar energético demais, apesar de não ter dormido nada. Shuei rebate que ele estava feliz demais para dormir, o que deixa Rintaro constrangido. No entanto, tudo isso desaparece quando seus olhos pousam em Karuko. Mais tarde, Shuei e Karuko se derretem por barracas de comida e seguem na frente enquanto o resto dos amigos comenta sobre como Karuko e Shuei têm uma mana tapatite. Enquanto isso, Rintaro pergunta a Subaru se há algo que ela quer comer. Ela afirma semanalmente que não há nada que ela queira comer enquanto Karuko e Shuei param numa padaria. Sinal, Saka os lembra de que eles têm que comprar fogos de artifício. Mas Rintaro diz a Saka que eles podem fazer isso mais tarde. Durante isso, Subaru os observa quando Shuei tenta chamá-la para entrar, mas ela o dispensa, insistindo que não está com fome. Percebendo o comportamento estranho dela, Karuko tenta animar Subaru mostrando o roubo do sanduíche que ela fez. Enquanto isso, Rintaro e Saka seguem à frente quando Saka pergunta a ele se deu tudo certo em casa, já que ele normalmente ajuda na confeitaria durante os feriados. Rintaro revela que foi tranquilo, já que os pais dele só queixam ele ajudando por aqui quando estiver livre. Com um leve sorriso, Rintaro então diz que ele perguntou aos pais dele se podia ajudar mais, já que ficou viciado em fazer bolos. Saka sorri ao ouvir. Isso incentiva Rintaro a vender seus bolos no festival, já que ele gosta de comer bolos. Sem perceber o que ele quer dizer, Rintaro diz para ele simplesmente comprar alguns bolos quando Saka, irritado, esclarece que ele gostaria de comer os bolos dele. Antes que pudessem continuar a conversa, Shuei pergunta se eles gostaria de comer donuts. Agora irritado, Saka zomba de Shuei quando Ayato se junta a eles, dizendo que todo mundo sabe que ele quer devorar aqueles donuts, mas é tímido demais para admitir. Concordando com Ayato, Rintaro diz a Saka para parar de agir como um garoto Sigma, já que ninguém zombaria dele por gostar de donuts. É quando Karuko se aproxima perguntando a Saka se ele quer comer donuts, deixando-o ainda mais envergonhado enquanto Subaru observa de longe, com um leve sorriso. Karuko então menciona que Subaru também gosta de donuts, incitando Shuei a oferecer um pouco para ela. Atrapalhada, ela recusa, e o grupo segue em frente. Deixada para trás, Subaru encolhe os ombros em decepção, repreendendo-se por voltar a velhos hábitos. Alguns minutos depois, eles chegam ao oceano. Os garotos rapidamente molham as pontas dos pés na água fria, enquanto Subaru fica mais atrás, imaginando se ela estraga o clima e se ela sequer pertence ao grupo. Mais tarde, Shuei termina sua comida e anuncia que é hora de brincar de novo. Rintaro pergunta a Karuko quais são seus planos, mas ela diz a ele para se juntar a Shuei, já que ela e Subaru ainda estão comendo. Assim que os meninos saem, Karuko pergunta a Subaru o que há de errado. Sorrindo levemente, Subaru admite que não consegue esconder nada de sua melhor amiga. Pouco depois, Karuko e Subaru se aproximam dos meninos. É quando Subaru, de forma desajeitada e em voz alta, se dirige a todos, dizendo que estava animada para essa viagem, mas ainda se sentia muito para baixo, admitindo como sempre foi desajeitada perto de homens. Isso choca todo mundo, especialmente Shuei, que pede desculpas por estar se intrometendo, mas ela lhe garante que não se trata de achá-los um incômodo e explica que quando era criança, coisas terríveis aconteceram, deixando-a inquieta perto de homens.
Mas tudo mudou desde que passou o tempo com eles, pois percebeu que nem todos os homens são ruins, embora ainda se sinta tensa apesar de querer se divertir. Fechando os olhos, ela se lembra das palavras de Karuko, incentivando-a a olhar para a frente. Vendo os garotos rirem livremente, Subaru percebe o quão brilhantes e despreocupados todos eles parecem. Voltando ao presente, ela se vira para Rintaro, pedindo desculpas por ficar gananciosa e querer ser amiga de todos eles e não só dele. De repente, Saku espirra água em Subaru, fazendo-a pensar que ele ficou bravo com ela, até que ele diz, sem rodeios, que não estudaria nem sairia para passar o tempo na praia, com pessoas com quem não era próximo. Os olhos de Subaru se arregalam, enquanto Shuei, sendo mais desligado, pede esclarecimentos. Irritado, Saku finalmente admite que já considera Subaru uma amiga próxima. Shuei rapidamente acrescenta que também se sente assim, levando Aito a concordar com ele, enquanto Rintaro garante a Subaru que ela não tem nada pelo que se desculpar e pede que ela caminhe perto deles. Na deixa, Karuko empurra Subaru para frente, fazendo com que ela caia na água. Enquanto todos se juntam ao redor, preocupados, Subaru explode em risadas de alívio, dizendo-lhes que está tudo bem. Assim que Karuko a ajuda a se levantar, todos observam o sol se pôr sobre a água. Horas depois, o grupo prepara fogos de artifício. Subaru observa de longe até Sokka lhe entregar donuts, dizendo que ela claramente não tinha comido o suficiente no almoço. Enquanto ele caminha à frente, ela agradece, e em resposta, ele diz para ela se apressar e se juntar a eles rapidamente. Saboreando o doce, Subaru se pergunta se ela fez progresso hoje. Ao ver seus amigos acenando para que ela vá até eles, ela anseia ser tão calorosa e acolhedora quanto eles. Agora se sentindo muito mais leve, ela se junta a eles enquanto brincam com velas de bengala, percebendo que a vida pode valer a pena, com bons amigos. Mais tarde, Shuei termina os fogos de artifício e insiste que eles comprem mais. Quando Sokka se recusa, Subaru se oferece para ir, e Sokka vai junto, dizendo que também vai pegar bebidas. Enquanto o grupo sai, Rintaro e Karuko ficam para trás. Com a noite silenciosa, Karuko acende estrelinhas e pergunta a Rintaro se ele quer participar. Observando as faíscas explodirem, ela comenta sobre a beleza delas, embora Rintaro só a veja. Ela agradece a ele, revelando que está feliz por todos se importarem com Subaru, fazendo com que ele admita que ele sempre a considerou uma amiga e então comenta sobre como Subaru foi admirável hoje. Karuko confessa que a antiga Subaru nunca teria se aberto, pois depois do seu passado trágico ela ficou fechada, mas agora ela sorri mais e parece mais feliz. Dito isso, ela agradece Rintaro novamente, revelando que Subaru começou a mudar depois de conhecê-lo. Pegando mais uma vela de faísca dela, Rintaro reflete sobre a própria vida e admite para si mesmo que ele se tornou uma pessoa diferente por causa de Karuko. Reunindo coragem, ele diz a ela que, graças a ela, ele superou muitas dificuldades. Em resposta, Karuko diz baixinho que hoje foi divertido. É então que Rintaro, distraidamente, solta que ele se sente triste quando o tempo deles juntos acaba. Percebendo o que disse, ele tenta voltar atrás, mas Karuko o interrompe perguntando para onde eles deveriam ir em seguida, já que as férias de verão acabaram de começar. Brilhando à luz das velas de faísca, ela diz que embora a viagem à praia tenha acabado, eles ainda podem aguardar ansiosamente para criar mais lembranças. É então que Rintaro diz a Karuko. Ele gosta dela. Ambos congelam e ficam em choque até que Shuei de repente salta para fora, quase dando a Rintaro um ataque cardíaco. Notando seus rostos vermelhos, Shuei provoca os dois, mas Rintaro afirma nervosamente que são apenas os fogos de artifício. Arrastado por Shuei, Rintaro deixa Karuko atônita com sua confissão até que Subaru atira do devaneio. Mais tarde, Rintaro e Karuko ficam lado a lado, ambos corando muito. Naquela noite, Rintaro se culpa por ter se declarado a Karuko tão de repente. Sabendo que não pode deixar as coisas se desenrolar assim, ele decide tomar as rédeas da situação. Em outro lugar, Subaru pergunta a Karuko se ela está bem quando ela recebe uma ligação de Rintaro. No dia seguinte, Rintaro espera por Karuko, que chega com um mukata bem bonito. Ela rapidamente pede desculpas a ele por ter se atrasado, mas ele garante a ela que está tudo bem, enquanto percebe que hoje vai ser um dia inesquecível. Na noite anterior, Rintaro telefonou para ela para falar sobre o que aconteceu na praia. Ele começa com um pedido de desculpas, afirmando que ele não queria incomodá-la e pergunta a ela se ela gostaria de se encontrar e conversar sobre isso. Karuko concorda, mas diz a Rintaro que gostaria de encontrá-la no festival de verão, onde é só eles. No presente, eles se encaram de forma constrangida um ao outro até Karuko quebrar a tensão ao perguntar a Rintaro se ele está com fome. Enquanto eles pegam doces para comer, Rintaro pensa sobre como ele fez Karuko se preocupar com ele quando ele nota algo no rosto dela e conta a ela sobre isso. Ouvindo isso, Karuko entra em pânico para se livrar do doce, o que faz Rintaro rir. Ele assegura a ela que não há necessidade de entrar em pânico, o que faz Karuko relaxar. Depois de rirem juntos, Karuko nota uma barraca de sorvete e Rintaro pergunta se ela quer comer um pouco. Quando ela concorda ansiosamente, ele chega à conclusão de que ele ama fazê-la sorrir. Dito isso, ele a leva por muitas barracas, onde ela experimenta lanches gostosos,
e jogos divertidos com ele. No fim da noite, Karuko anuncia que está cheia. No entanto, ao notar seus chinelos, Rintaro diz a ela que eles deveriam descansar agora. Encontrando um banco, eles se sentam quando Rintaro pergunta a ela se os pés dela doem. Justo quando Karuko diz a ele que ela está bem, ela fica quieta, percebendo o rosto dele a centímetros de distância. Durante esse momento sereno, Rintaro pensa em como foi divertido eles terem ido ao festival, mas agora ele deveria ficar sério. Olhando para Karuko, ele diz a ela que gosta dela. 2 vezes, ele explica que no começo só vê-la sorrir parecia suficiente, mas durante os fogos de artifício, tudo mudou quando ele percebeu que nunca mais queria ficar longe dela. É por isso que, sem querer, ele confessou naquela noite. Seguindo em frente, Rintaro admite que sabe que pode soar egoísta, mas ele não pode continuar o mesmo porque agora ele quer passar mais tempo com ela. Como um verdadeiro cavalheiro, Rintaro então pede para ela sair com ele. Ao ouvir isso, Karuko suavemente responde que ele não está sendo egoísta de forma alguma e então pergunta se ele se lembra do primeiro significado deles. Rintaro se lembra de ela comer bolos na loja da família dele, mas Karuko explica que a lembrança dela de seu primeiro encontro é bem diferente da dele. Ela o leva de volta ao último inverno, quando ela entrou vagando na loja numa noite congelante. Naquela época, ela estava lutando e o sabor do bolo a fez se emocionar até as lágrimas. Foi aí, ela diz, que eles se conheceram pela primeira vez. Confuso, Rintaro admite que não se lembra, o que faz Karuko dar uma risadinha. Ela o tranquiliza, dizendo que está perfeitamente bem, porque, para ela, a gentileza silenciosa dele a salvou naquele dia e a encheu de felicidade. Quer ele se lembre disso, ou não. A partir daí, Karuko continua, dizendo que sabe que ele se preocupa com a rivalidade entre as escolas deles, mas a confeitaria era um lugar que não tinha nada a ver com isso. E assim, com um sorriso gentil, ela confessa que o ama. Ela então admite que toda vez que planejava visitar, ela se maquiava com cuidado, escolhia roupas novas e arrumava o cabelo. Depois que terminou, ela sairia de casa feliz, animada para vê-lo. Mas para seu desalento, ele geralmente estava na cozinha. Embora os bolos sempre aquecessem seu coração, o verdadeiro motivo de ela continuar voltando era ele. Como ela visitava com tanta frequência, a mãe dele, em tom de brincadeira, disse a ela que estava perto de conquistar o cardápio inteiro. Quando Karuko elogiou os bolos, Kyoko revelou que o marido dela era o chefe, enquanto o filho deles ajudava às vezes. Foi então que Karuko percebeu que Rintaro tinha a idade dela. A partir daquele momento, depois de saber o sobrenome dele, ela continuou desejando saber o primeiro nome dele. No entanto, com o passar do tempo, ela quase desistiu, mas numa noite, sentindo-se para baixo, ela entrou na loja sem se arrumar, pensando que provavelmente nunca mais o veria. Por tristeza, ela pediu quase tudo no cardápio. Ainda assim, justamente quando estava terminando, os olhares deles inesperadamente se encontraram. Assustada, ela engasgou com a bicicleta dela, mas mais do que o constrangimento, ela se arrependeu de não estar bonitinha. Naquele dia que ela percebeu que ele não a reconhecia de jeito nenhum. Desconcertada, ela saiu correndo em pânico. Por um momento, ela pensou em desistir completamente, mas encontrou coragem para voltar. E dessa vez, ela disse honestamente à mãe dele que veio por causa do filho dela. Depois daquele dia, ela admite não conseguiu mais se concentrar na escola. Então, ao se aproximar da janela para respirar, ela ficou chocada ao vê-lo encarando-a de volta. E apesar de saber que ele era um aluno da Chidori, ela se sentiu extremamente feliz por ele ter estado tão perto o tempo todo. Finalmente, Karuko se levanta e lhe diz com firmeza que eles são simplesmente Karuko e Rintaro e que suas escolas não importam nem um pouco. Com isso, ela declara mais uma vez radiante que o ama. Ao ouvir suas palavras, Rintaro dá um passo mais perto, pensando consigo mesmo que está feliz por ter tido coragem de se declarar, porque agora ele pode finalmente conhecê-la. Você quer um relacionamento que não seja só com a sua mão direita? Se sim, comente. E como sempre, curta e inscreva-se para mais.